Programa Transformando Vidas, com apóstolo Wilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Quero mandar um abraço a todos aí de Poste Caldas, também Campestre, Caldas, Botelhos. Nós estamos chegando com um trabalho também agora em Bandeira do Sul. A equipe nossa tem ido aí fazer um trabalho de visita. Que o Senhor esteja abençoando, né? Eu creio que portas serão abertas aí também. Você de Serrania, em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a sua vida. Meu amado, nós estamos com uma equipe levando a palavra de Deus, de missionários verdadeiros, porque, como a gente vê, né, hoje em dia, é um proselitismo muito grande. O propósito nosso da igreja, nossa igreja, do avivamento para as nações, nunca foi tirar, né, pessoas de outra igreja, mas levar a palavra de Deus. O propósito nosso é esse. Então você de Serrania, que esteja abrindo as portas. Eu creio que Deus, quando a gente, por exemplo, a Bíblia diz que quando nós damos ali um copo de água para um profeta de Deus na qualidade de profeta, ele recebe galardão de profeta, né? Então, meu amado, quando o missionário chegar à porta da sua casa, atenda, porque é a bênção de Deus chegando até a sua vida. Eu lembro quando eu entreguei a vida para Jesus Cristo, eu fui religioso, né, um bom tempo, andava no meio da religiosidade, mas um dia eu abri meu coração para o Senhor Jesus Cristo. Um missionário chegou até mim, falou da palavra de Deus, me convidou para eu ir a uma igreja. Eu fui àquela igreja e permaneço até hoje, meu amado, porque um missionário é a mão de Deus estendida para mudar a sua vida, né? Nós vivemos debaixo de uma maldição muito grande, uma maldição cruel. Você sabe disso, você conhece a tua família. Se você vê, por exemplo, o relato da tua família, uma maldição muito grande, meu amado, de tudo que você possa imaginar, de drogas, de alcoolismo, de mortes prematuras. Então, quando o missionário chega ali, meu amado, e nós aqui da igreja do Avivamento para as Nações, nós temos uma preocupação muito grande com nossos missionários. São homens de Deus comprometidos com a obra. A gente cerca esses missionários para que não tenha influências malignas, influência de misticismo. Eles são discipulados toda semana. A gente tem aqui, por exemplo, seminário, nós temos acampamento, nós temos congresso. Então, são missionários humildes, são homens e mulheres que eles saíram de uma situação cruel, de uma situação assim. Muitos, eis aí, por exemplo, usuários de droga, mas hoje são usados nas mãos do Senhor, porque o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, são homens de Deus comprometidos. Para você ver, né? Eles saem daqui de São Paulo toda semana, e para sair daqui, não simplesmente sair, tem uma vida de renúncia. Muitos deixam, né, os seus filhos, deixam os filhos muitas vezes doentes em casa, deixam as esposas, né, e vão fazer a obra do Senhor. Eles estão aí com todo carinho, com todo amor. Então estenda a mão, meu amado, tanto você aí de Machado, Serrania, que eles batem na tua porta, estenda a sua mão, e eu creio que Deus, através disso aí, vai abençoar a sua vida, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ensina. Quando nós lemos ali, por exemplo, no capítulo 10, né, de Mateus, onde Jesus envia os seus discípulos, nós podemos ver também, por exemplo, no capítulo 10 ali do livro de Lucas, onde Jesus também envia os seus discípulos, indo de casa em casa, levando a paz àquela casa. Então, isso daí é uma importância muito grande, meu amado, quando você recebe um missionário. E eles têm, né, batido nas portas. Você também aí de Machado, de Serrania, de Alfenas, que Alfenas não pega bem aí a TV Posse, mas alguma região ali tem alguma coisa. Então, aonde você tem recebido essa imagem, meu amado, talvez você que acompanhe o programa também, quando o programa chega na tua casa, chega a bênção de Deus,
Aqui nós não brincamos de Bíblia, nossa igreja não tem envolvimento com nada de misticismo, nossa igreja é uma igreja realmente pura, uma igreja limpa, uma igreja comprometida com a obra do Senhor, tá? Pode entrar aí nas redes sociais, pode acompanhar a nossa igreja, nossos missionários, nosso trabalho. Se você quiser vir aqui em São Paulo também, nós estamos aqui em São Paulo, capital, na rua Lucas Padilha, número 7, aqui conhecido aqui o Butantã, né? Nosso bairro aqui é o Rio Pequeno, mas fica aqui no Butantã. Para você que é do interior, Butantã é um ponto de referência melhor. Então, bem próximo, nós somos bem idôneos, né? Nossa igreja tem assim um respeito muito grande de onde nós temos ido. Nós ministramos também em vários lugares. Hoje nós estamos com missionários na África, fazendo um trabalho de Deus. É um propósito nosso também, levar o Evangelho. E lá naquelas comunidades da África ali, chamado aldeias, nós estamos procurando até as aldeias, né? Nossos missionários, hoje mesmo eu falei com eles estão numa cidade grande, uma cidade de 300 mil habitantes, mas nós estamos procurando lá nas aldeias, num lugar assim que não tem nem aonde a pessoa se alimentar direito, se alimenta ali de farinha e alguma coisinha coloca na panela. Então eles estão lá levando a palavra do Senhor. O propósito nosso é termos igreja lá, não somente uma igreja, mas várias igrejas ali na África, naquela comunidade carente. Nós trabalhamos aqui em São Paulo também, na comunidade carente, levando o Evangelho, aonde as pessoas são discriminadas de todo sentido, discriminadas pela sociedade, em todo sentido as pessoas são discriminadas. Aqui nós estamos ali com o nosso missionário levando a palavra de Deus, tá bom? Então são homens de Deus comprometidos. Quando a gente rejeita, por exemplo, uma atitude dessa, nós estamos rejeitando a mão de Deus naquele lugar. E isso é muito perigoso no mundo espiritual, muito perigoso. Então receba, tá? Quando você, por exemplo, é de outra igreja, comente com eles: olha, eu sou de uma igreja tal, sou de uma igreja evangélica, já tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, já estou no caminho do Senhor, seguindo o Senhor Jesus Cristo. Eles entendem isso. O propósito nosso nunca foi fazer proselitismo. Nós ensinamos cada missionário a levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o propósito da igreja do avivamento para as nações, tá? Igreja evangélica do avivamento para as nações. Então isso é muito importante, você que tem recebido nossos missionários, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. E o propósito nosso, irmão, é alcançar essas cidades aonde a TV possa ter alcançado. Talvez aí na sua cidade você tem assistido o nosso programa e você ainda não está em uma igreja, entre em contato conosco. Pode entrar em contato conosco, manda aí uma mensagem, pode entrar ali na página da igreja, Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações. Então entre ali que o Senhor vai nos direcionar, né? Para que a gente possa chegar até a tua casa e um grupo de missionários até você. Para nós não existe distância, não existe. Nós iremos, não tem problema nenhum, tá bom? Então nós queremos levar realmente a palavra de Deus até você, que esse é o propósito da igreja. É uma igreja que tem todo o envolvimento com missões. Então você que tem assistido o nosso programa, numa cidade que ainda nós não estamos, o propósito nosso é chegar aí também com os nossos missionários, não somente programa de televisão, mas chegar com o nosso missionário, para que eles possam orar por você, levar uma palavra abençoada, chegar aí na sua casa, levar a paz, né, na sua casa. Então é isso que nós estamos pretendendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então quero mandar um abraço a todos vocês aí de Poços de Caldas também, vocês que têm acompanhado o nosso programa. Nós estamos ali no Kennedy, ali na avenida do aeroporto, bem em frente ali ao bosque, né? Então você bem em frente, a porta do bosque ali, se você sair daquela porta principal, você já vai dar de frente com a nossa igreja. Então um grupo de missionários tem ido ali todo final de semana, levando essa palavra abençoada. Então conto com você, meu amado. E você pode estar divulgando também, né, o nosso programa a outras pessoas. Nós estamos aí na segunda-feira das 7h30 às 8h, programa também aos sábados das 7h30 às 8h.
E a reprise desse programa é na madrugada de sábado para domingo. Normalmente 4h30 da manhã, 5 horas, é a reprise do programa. Então nós temos 3 programas durante a semana. Eu quero mandar um abraço a todos vocês aí da TV Posta, diretoria, pessoas que têm nos apoiado, têm sido assim muito educado para conosco. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, nesses programas, tanto hoje como os próximos programas, nós vamos falar sobre a trajetória de Elias. Quando a gente, por exemplo, ouve falar em Elias, geralmente a gente tem aquele ponto, né? Elias no Monte Carmelo, onde ele desafiou os profetas, tanto de Azera como de Baal. Elias que orou e o fogo desceu, Elias que orou e choveu, mas muitas vezes nós não percebemos a trajetória, como que Elias conseguiu tudo isso, por onde ele passou, o caminho, né, por onde ele passou, as lutas que ele passou. Então isso é muito importante nós entendermos, porque muitas pessoas elas querem estar, por exemplo, no alto, mas não sabem a trajetória por onde passar. Na primeira aprovação ela já para. Vai ter projeto, né? Eu estou dizendo você, todo o teu projeto pessoal. Qual é o nosso projeto pessoal? O projeto pessoal nosso, espiritualmente falando, é primeiro o nosso crescimento espiritual. Deus, Ele nos chamou, não foi para eu simplesmente ser um membro de uma igreja, Ele me chamou para uma grande obra. Quando nós lemos a Bíblia com entendimento, com amor, com carinho, com zelo, porque nós podemos ler a Bíblia como um religioso, né? Eu vou ler e achando que pelo fato de eu estar com a minha Bíblia aberta na frente assim, né, lendo a minha Bíblia, mas não entendendo nada, simplesmente por ler, parece que eu já sou abençoado. Não, a Bíblia é um livro e precisa ser entendido. São histórias maravilhosas de homens comprometidos, inspirados, né? Homens que escreveram, mas inspirados, que na realidade o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Ele usou homens e diferentes épocas, né? Lugares também, para que pudesse trazer essa mensagem maravilhosa, porque a Bíblia não é um livro que eu leio uma história simplesmente para contar o passado. Ela conta o passado, mas ela projeta também no futuro. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos com esse sentido também, o sentido espiritual, não simplesmente de uma cultura para eu contar uma história, mas aquilo que aconteceu com aqueles homens vai acontecer comigo também. Então a Bíblia ela tem esse sentido, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então quando nós lemos a Bíblia com entendimento, quando nós paramos ali para tirar, né, não simplesmente da cultura ali, mas tirar aquela palavra que ela entra mesmo na nossa alma, ela começa a produzir milagres na nossa vida, e através do entendimento, o entendimento ele gera milagres na nossa vida. Então, projeto teu de crescimento espiritual, por exemplo, se eu não cresço espiritualmente, eu nunca vou ver as maravilhas do Senhor. A pessoa que entra na igreja, ela jamais, ela vai, por exemplo, querer exercer alguma função na igreja. Ela não tem esse entendimento ainda, mas a partir do momento que ela começa a abrir o seu entendimento para o Senhor, começa a se projetar espiritualmente mesmo ali nas coisas do Senhor, o Senhor vai usar aquela vida. Então um projeto pessoal, né? Um projeto pessoal, depois você vai ter um projeto dentro daquilo que você dirige, se você dirige uma célula, se você dirige um grupo familiar, você vai projetar para aquele grupo crescer. Então, todos nós passamos por crescimento na nossa vida, e nesse crescimento, nessa trajetória, nós temos momentos, né, muitas vezes delicados que nós passamos. Nós precisamos entender isso. Por isso que muitas pessoas desistem do ministério, desistem de uma célula, desistem ali de um grupo familiar, desistem de alguma coisa que foi colocada, porque começa a vir a luta, ele desiste. Não, aquela luta, Deus está nos preparando para algo melhor. Sempre foi assim. Então nós vamos acompanhar a trajetória de Elias, tanto nesse programa como nos outros programas. É no capítulo 17 de 1 Reis.
capítulo 17 de 1 Reis. Então aqui, se você ver atrás, a gente não vê nada sobre Elias. Então no capítulo 17, Elias já se coloca ali, já fala quem ele é, porque a Bíblia traz referência de onde veio e tal. Então a gente tem aqui pouca referência sobre Elias, mas já se projeta como um grande homem de Deus. Então vamos ler 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então veja bem, Acabe era o rei de Israel, era um homem famoso, e além de ser famoso, era um homem que tinha por trás dele uma mulher muito perversa, tá? Chamado Jezabel. Então era um homem de grande influência ali, não somente com relação a Israel, mas também na região. E quando a gente lê a história de Acabe, as alianças que ele fez com outros reis, a gente vê que ele tinha uma influência muito grande. Então era um homem assim, bem perverso, principalmente quando era induzido pela sua esposa, uma esposa chamada Jezabel. Nós vamos acompanhar alguma coisa para nós termos assim uma noção de batalha espiritual, que muitas vezes nós achamos que batalha espiritual é simplesmente ficar expulsando o demônio dentro da igreja. Não. Batalha espiritual a gente encontra em todos os setores dentro de uma igreja, onde você dirige, dentro de uma cidade, dentro de região. Então nós vamos entender o que é isso daí. E eu creio que Deus, pela misericórdia dele, vai trazer, um discernimento muito grande para nós, diante daquilo que nós vamos aprender na trajetória de Elias. Porque muitas coisas que acontecem dentro da igreja, nós não entendemos, nós não entendemos por que está acontecendo aquilo, mas a Bíblia mostra por que está acontecendo de tudo isso. Então veja bem, Elias aqui ele parte para um confronto. Ele não estava confrontando qualquer pessoa, estava confrontando um rei. Porque Israel, ou qualquer nação do mundo, precisa da bênção de Deus, irmão. Nós precisamos entender isso. Nenhuma nação, nenhuma cidade, ela pode sobreviver. Mas sem a bênção de Deus, aquilo ali, por exemplo, se você entra em cidades, e essas cidades estão ali há anos, aquilo ali não tem desenvolvimento nenhum. E por que não tem desenvolvimento naquela cidade? Por que não acontece aquilo? Vê, aquela cidade está se dobrando diante de quem? A Bíblia disse, não somente, por exemplo, no Salmo, que a gente usa muito o Salmo, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, mas a gente encontra, por exemplo, em vários livros da Bíblia, mostrando como aquela cidade, quando você lê, por exemplo, os reis de Israel, que você vai ver aqui, por exemplo, Elias, ele foi um profeta nesse período de Acabe, não somente Elias esteve ali, mas Eliseu, no período aqui de Acabe, mas você vai ver outros reis também, a qual os profetas que estavam ali orando por eles eram aconselhados por profetas, porque sempre teve essa relação, rei, o governante e o profeta de Deus, que o profeta de Deus é aquele que vai trazer orientação para aquele dirigente, ou seja, um prefeito, um governador, um presidente, sobre aquilo que vai acontecer naquela cidade. Então, é dirigido por um profeta de Deus, como a nossa vida pessoal, como a nossa família, não é? Para a gente ser bem sucedido, nós precisamos de orientação de um profeta de Deus. Então ele vai dentro da palavra de Deus e vai trazer orientações para nós. Então você, por exemplo, eu estou fora de uma igreja e hoje a gente pode servir o Senhor. Não pode, meu irmão. Você precisa de um profeta de Deus, orientação de um homem de Deus. Ninguém caminha sem orientação de um homem de Deus, irmão. Porque nós tomamos decisões na nossa vida, e decisões que determinam o futuro. Por que muitas vezes o nosso futuro é comprometido? Dentro daquela decisão que eu estou tomando agora, eu estou tomando aquela decisão devido a quê? Qual influência eu estou tendo para tomar aquela decisão? Qual? Então,
com relação à minha vida pessoal, já dá problema. Imagina, por exemplo, um prefeito, um governador que precisa tomar decisões importantíssimas. Será que simplesmente, vocês estão vendo a história do nosso país, né? Nós estamos vendo a história. Agora eu pergunto, esses homens buscaram a direção de um profeta de Deus? Buscaram a direção de um homem de Deus? Eles foram tomando decisões mediante o sentimento, que muito difícil, né, tomar decisões mediante um sentimento, ou por impulsão, né, emocional. Estão buscando aonde? Direção de quem? Porque nós precisamos tomar decisões. E nós vemos, né, a história dos Estados Unidos mesmo, uma boa parte dos governantes toma medida mediante orientação de pastores, de homens de Deus, orando, porque preciso tomar decisões com relação àquilo. É onde nós, homens de Deus, vamos buscar orientação, dentro da palavra. Então os reis de Israel, se você acompanhar, buscavam orientação de profetas de Deus, sempre com um governante, né, de Israel, ali um rei de Israel, ele era dirigido por homens de Deus. Então quando ele saía desse propósito, aquela nação era rodeada pelo inimigo. Então o inimigo tinha ali direito legal, como nós usamos, de entrar naquela nação. Então nós vamos ver, por exemplo, a nação de Israel várias vezes sendo destruída aquela nação. Por quê? Eles deixavam a orientação de Deus, dos homens de Deus, e ia buscar orientações aí de aonde ele está buscando aquela orientação. Porque quando não vem de Deus, vem de onde? Vem do inimigo. No mundo espiritual, ninguém está neutro no mundo espiritual. Se aquela orientação não está vindo de Deus, automaticamente ela está vindo do inimigo. Não precisa eu buscar a orientação do inimigo, basta eu não buscar de Deus, que automaticamente aquela orientação está vindo do inimigo. Então, por exemplo, a nação de Israel, você vai ver aquele momento, né, quando você vê, por exemplo, quando Josias estava dirigindo a nação de Israel, que ele fez aquele concerto e tirou tudo que não prestava daquela nação, começou a buscar, aquela nação prosperava. Deus abençoava ricamente aquela nação. Então ele fez ali uma restauração. Quando nós vemos, por exemplo, também Neemias, quando ele chega ali na nação e ele vê aquilo ali totalmente destruído. Por que estava destruída aquela nação? Porque eles deixaram de buscar orientação em Deus e foram buscar, né? Quando eu não busco em Deus, minha orientação está vindo de onde? Do inimigo. Então você vai ver isso em vários lugares na Bíblia, principalmente nos livros históricos, e onde os profetas maiores como os profetas menores, eles profetizavam no tempo aqui dos livros históricos da Bíblia. Quais são os livros históricos da Bíblia? Você vai ver a partir de Josué, os livros históricos. Depois de Josué, você vai ver ali, por exemplo, Juízes. Por que levantava juízes? Juízes, a nação, né, aquele povo estava se corrompendo, Deus levantava, que naquele tempo ainda não tinha um rei, né? Deus levantava um profeta e falava. Você vai ver o caso de Gideão, você vai ver o caso de Débora. Então Deus levantava para falar com aquela nação. Da mesma maneira é a nossa vida pessoal. Da mesma maneira, nossa família. Quando nós deixamos a orientação dos homens de Deus e começamos, e hoje nós vemos muito isso, né, dentro do meio evangélico. Quem manda na minha vida sou eu, não preciso de orientação. E a gente vê isso, né? Quer dizer, na realidade é a rede social que está te orientando. E eu pergunto, dentro da rede social, aquela pessoa que está emitindo opinião ali, essa pessoa é quem? Aonde mora? Você conhece essa pessoa? Qual o procedimento dessa pessoa? Porque qualquer pessoa pode colocar algo na rede social. Nós vemos vídeos, e hoje é fácil gravar um vídeo, qualquer pessoa, um celular na mão, pode gravar um vídeo. Mas quem é essa pessoa? Você conhece a família? Muitas vezes, por exemplo, você deixa o seu pastor, deixa a sua igreja para buscar orientações de pessoas que se dizem pastores na rede social. Tem muitos homens de Deus, né, na rede social, falando, mas quem é essa pessoa? Onde é? Qual o procedimento? Como que ele está vivendo aí na sua vida conjugal? Como que ele está vivendo? Que procedimento é? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, meu amado. Porque sempre homens de Deus orientaram, tanto, por exemplo,
com relação à minha vida pessoal, à minha vida familiar, com relação à nação, sempre teve isso. E aqui a gente vê, por exemplo, por que Elias se coloca e vai para o confronto contra Acabe, que era o rei de Israel, e diz: olha, não vai chover aqui mais. Enquanto eu não determinar, não vai chover. Por quê? Ele era o profeta de Israel, ele que trazia orientações ali para aquele povo. Mas isso é uma história do Velho Testamento. Para mim, a Bíblia, tanto o Velho como o Novo, é uma só. Ninguém entende o Novo se não for pelo Velho. Ninguém. Não é? Então, veja bem, Elias, ele parte para o confronto. E através daquele confronto, o que acontece, meu amado? Acabe, né, os primeiros meses ali, primeiro ano, o que aconteceu? Ele não estava nem aí. Aquele homem está louco, aquele homem não sabe o que está falando, né? É eu que mando na minha vida. Da mesma maneira, quando você fala a alguém, não é uma pessoa que você está aconselhando dentro da igreja, ou pede aconselhamento, a pessoa fala algo para você, você ignora aquilo, né? Acha que você que é o dono da verdade. Claro, os primeiros meses vai indo tudo bem, mas depois pode ter certeza que vai parar de chover na tua vida. Isso a gente vê automaticamente dentro de muitas igrejas e com muitas pessoas. Então, nós vamos estar dando prosseguimento no próximo programa, meu amado, com relação à trajetória de Elias. Tanto você que está começando agora na igreja, como você que já é um pastor, já é um grande líder, isso é muito importante na nossa vida, nós entendermos isso. Tá? O que é um querite de Deus? Por que Deus envia, né, Elias para o querite? O que significa aquele querite? Né? Nós vamos aprender isso daí, né, um tempo, que Deus permite aquele querite na nossa vida. Por que acontece isso? O que Deus espera de nós, tudo isso nós vamos ver, tá bom? Mas quero orar por você, meu amado, não sei o que você está passando, mas volte para o caminho do Senhor, volte para o caminho do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, nós te louvamos pela tua palavra, que é esclarecedora, Senhor, que nos ensina, que nos orienta a cada dia. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. É o consolo que nós temos, Pai amado Deus, que essa pessoa que está nos assistindo, que o teu Espírito Santo esteja orientando essa pessoa em decisões que ela vai ter que tomar durante essa semana, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo programa. Deus abençoe. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.